Espiritismo afirma que a comunicação com os espíritos sempre existiu. E hoje, no Transição, vamos falar sobre a mediunidade na Bíblia. Vamos ver o que os estudiosos no assunto têm a nos dizer. Como nós sabemos, a palavra Bíblia ela é uma palavra grega e significa uma reunião de livros ou rolos, porque os textos, por exemplo, do Velho Testamento foram escritos em pergaminho, em rolos de pergaminho. Então, foram sendo acrescentados, sendo envolvidos e formam então um conjunto de mais de 70 livros, 46 no Velho Testamento ou Antigas Escrituras, como os hebreus chamam, né, chamavam, e a Nova Escritura ou o Novo Testamento. 46 livros na primeira parte e cerca de 27, 28 na segunda parte. O intercâmbio entre o chamado mundo espiritual ou mundo invisível e esse mundo que nós vivemos nesse momento, o chamado mundo material ou mundo físico, existiu desde que o mundo é mundo. Afinal de contas, pessoas e espíritos são apenas, podemos entender dessa forma, dois estados momentâneos pelo qual o espírito passa. No mundo material estamos ligados a um corpo biológico, no mundo espiritual não temos esse corpo. Então é natural que ao longo dos vários registros humanos, da história humana, nós vamos encontrar traços, indícios e muitas vezes de uma forma muito clara, de uma forma muito plena, esse intercâmbio. Uma das formas pela qual a gente pode visualizar esse intercâmbio é a própria mediunidade. Especialmente numa obra, num livro como a Bíblia, onde estão registrados os grandes feitos espirituais de um povo e por extensão da própria humanidade, nada mais natural encontrar em vários aspectos, de várias formas, a mediunidade ali registrada. A pergunta é assim, a Bíblia fala sobre mediunidade? A palavra mediunidade ela vai surgir em 1857, 58, 61, quando Kardec, então, ele cria a palavra mediunidade a partir de uma palavra latina, médium, intermediário, mediunidade, qualidade de quem é médium, e, portanto, na Bíblia a gente não vai encontrar esse termo, mediunidade. Evidentemente, na Bíblia se registra fenômenos mediúnicos, sim, com toda certeza, de relacionamento entre o homem e os espíritos, e fenômenos também produzidos somente pelo homem. Nós examinaremos a mediunidade, mas trazendo alguns exemplos mais práticos tirados da própria Bíblia. Ou melhor, o que nós queremos refletir é se na formação da Bíblia, na escrita desses livros, na recepção da mensagem que se condensou na Bíblia, houve uma contribuição da mediunidade. E a nossa conclusão só pode ser positiva. A Bíblia está recheada de exemplos de mediunidade, em todos os seus pontos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos principalmente, que Atos dos Apóstolos é considerado o evangelho da mediunidade, tamanha são os exemplos mediúnicos lá que foram feitos pelos apóstolos. Um deles, que eu considero mais importante, é a libertação de Pedro do cárcere. Ele foi preso por ordem de Herodes e, inclusive, ele achava que ele fosse ser martirizado, fosse ser degolado, como Tiago, alguns dias antes, tinha sido degolado. E Pedro estava lá preso, algemado, e apareceu um espírito à noite, que a Bíblia chama de anjo, e rompeu as algemas e levou Pedro até a saída da prisão, quando ele então ganhou a rua, e ele foi para a casa da mãe de João Marcos. E lá, quando ele apareceu no portão chamando, eles acharam que fosse o espírito dele. E chamam, inclusive, o texto bíblico chama de... Eles acharam que fosse o fantasma dele, porque acharam que ele tivesse sido degolado lá na prisão
e ele estava aparecendo para eles. Então, a empregada que tinha ido abrir o portão para ele, ela se assustou e correu para dentro de casa dizendo que era Pedro. E todos acharam que fosse o espírito dele, o fantasma dele, que estivesse se manifestando e que, portanto, ele havia sido executado lá na prisão. Eu considero este um dos fenômenos mediúnicos mais importantes no livro de Atos, e todo ele está cheio desses fenômenos. O Antigo Testamento, os especialistas bíblicos dizem que foi escrito ou começou a ser escrito 600, 500, 400 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré. A vida e os feitos de Jesus fazem parte do Novo Testamento. E o Velho Testamento, então, escrito antes de Jesus de Nazaré, mais ou menos nesse período que eu mencionei. É realmente um registro histórico muito interessante esse, porque a Bíblia ela é realmente um livro que contém geografia, política, história, antropologia, aspectos sociais, relatam coisas fantásticas. Então é um livro muito importante para que a gente entenda a vida daquele povo mais antigo. Os fenômenos, chamados fenômenos mediúnicos, na Bíblia, eles são importantes, sim, para que a gente possa compreender que a mediunidade, então, não é nova. Isso aí acompanha o homem desde os primórdios da nossa história. Partindo desse pressuposto, não temos como entender a inspiração dos profetas bíblicos a não ser pela mediunidade. Portanto, o fenômeno do profetismo ou o fenômeno da inspiração bíblica é apenas uma outra forma de dizer, de falar sobre a mediunidade. Todo contato com a espiritualidade, toda vez que o ser humano capta ideias, projetos, sonhos, reflexões, um catálogo de conduta moral, ele o faz de uma maneira sutil, ele percebe com o coração. É sempre assim, não apenas com os profetas bíblicos, mas com todos os gênios da humanidade. Todos os grandes músicos, escritores e artistas trouxeram as suas obras de uma inspiração ou de um estado alterado de consciência em que eles puderam captar as belezas da vida, o belo e o bom que está gravado na própria natureza. Então nós precisamos também abstrair um pouco o conceito da mediunidade. Lembrar que quando eu tenho uma ideia, quando eu projeto algo, quando eu desejo fazer algo, quando me vem uma inspiração para fazer algo, eu estou nos domínios da mediunidade. E os profetas, os autores dos livros da Bíblia, quando escreviam, quando faziam algo, quando criavam uma igreja, quando viajavam, quando falavam da mensagem bíblica, eles o faziam sob inspiração. Portanto, sob esse terreno amplo da mediunidade. Profeta é uma palavra antiga para designar o médium, intermediário dos espíritos. E é evidente que nós vamos encontrar em toda a história humana profetas, isto é, médiuns, com tarefas muito específicas de esclarecimento, de orientação, de conscientização do povo a respeito da realidade espiritual. Nós temos na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: Amados, examinai os espíritos, para saberdes se estão vindo de Deus ou das trevas, se são do bem ou se são do mal, porque há muitos falsos profetas por aí. Isso demonstra para nós, João, ele está demonstrando para nós, que as profecias são feitas por espíritos, mas nós temos que examinar os espíritos para sabermos que tipo de espírito é, se é um espírito bom, se é um espírito atrasado, porque as profecias, de fato, são feitas por espíritos, usando
os médiuns, que a Bíblia chama de profetas, para se manifestarem. A pergunta é, qual é a principal tarefa dos profetas? Então, eu entendo que é justamente demonstrar a imortalidade, a comunicabilidade dos espíritos, chamando para a nossa realidade. A realidade espiritual, ela é constituída de informações sobre imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito, que são as 5 leis principais de todo o universo. Agora, o Transição dá uma paradinha para o intervalo e já volta. Sonhos proféticos, revelações e pessoas que recebiam mensagens divinas. Seriam casos de mediunidade? O Decálogo, ou os 10 Mandamentos, que Moisés recebeu no Monte Sinai, foram apresentados a Moisés lá na sarça ardente por um espírito. Algumas partes do Velho Testamento falam que foi Deus, o próprio Deus, o Javé, na visão dos hebreus, que entregou as tábuas da lei para Moisés. Mas Paulo, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 30, fala que foi um anjo, quer dizer, um espírito, que entregou para Moisés o Decálogo, que contém, vamos dizer, as leis naturais, que são divinas. Moisés, ao receber as tábuas da lei, recebeu por um processo comumente imaginado como um processo miraculoso, um processo em que Deus escreveu nas tábuas. Mas isso é, na verdade, também uma manifestação espiritual, é também uma das modalidades de contato do mundo espiritual com o mundo físico. É verdade, uma modalidade bem objetiva, bem prática, mas há outras mais sutis. Por exemplo, quando Abraão deixa a sua terra e resolve formar um povo, dando início ao povo hebreu, dando início à saga que está registrada na Bíblia. Essa mensagem ele teve por intuição, ele teve por sonho, por inspiração. E a inspiração, os sonhos, as intuições também integram essa grande faculdade que é a mediunidade. Dizem que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Ele realmente disse isso, tá? Mas isso não quer dizer, como muitas pessoas até hoje acreditam, de que isso é proibido, que nós não podemos ter comunicação com os espíritos. Ele estabeleceu uma orientação com muita segurança, porque ele percebeu que estavam mercantilizando a mediunidade, estavam caminhando para interesses escusos até. Então ele percebeu que realmente a permanecer essa situação seria um inconveniente. Sobretudo ele faz isto durante a travessia, né? Durante todo o tempo em que os judeus saem do Egito para rumarem para a nova casa. E ele então percebeu que se fazia um comércio da mediunidade. Há diversos tipos de mediunidade. Há a mediunidade daqueles que sonham, conseguem devassar o futuro, conseguem enxergar e prever quadros do que irá acontecer. Há a mediunidade daqueles que ouvem frases, ouvem às vezes discursos inteiros, ouvem seres espirituais que se comunicam com eles. Há a mediunidade mais direta daqueles que escrevem mesmo sobre um impulso de um espírito ou sobre um impulso de uma força espiritual. Há a mediunidade daqueles que falam completamente tomados por uma energia espiritual ou mesmo por um ser espiritual. Nós podemos citar o caso do Pentecostes. Pentecostes é uma palavra que significa 50, ou seja, 50 dias após a Páscoa. Era uma data em que os produtores rurais faziam a sua colheita e apresentavam a sua oferta
ao templo. Pentecostes foi uma explosão mediúnica. Jesus disse, depois que Jesus, um pouco antes de ter a ascensão, dele subir aos céus e não mais aparecer fisicamente para os apóstolos, ele disse para que todos eles se reunissem em Jerusalém, que ele rogaria ao Pai que enviasse o Espírito Santo sobre eles. Os apóstolos não sabiam exatamente o que significava, mas obedeceram. Foram lá e ficaram todos juntos, até que houve essa explosão de mediunidade, que esse relato está em Atos dos Apóstolos, no Evangelho, onde o Evangelho diz que houve uma grande ventania, que línguas de fogo pairaram sobre a cabeça dos apóstolos e eles começaram a falar línguas que eles não conheciam. E, para nós espíritas, é um fenômeno com o qual eu diria a mediunidade foi inaugurada no cristianismo, porque ali vários espíritos se manifestaram em várias línguas, que é um fenômeno que se chama xenoglossia, que é quando o médium fala uma língua estrangeira que ele desconhece. Então foram vários espíritos que se manifestaram falando em línguas diferentes e as pessoas presentes, estrangeiras, cada uma em sua língua, entendeu o que cada espírito falava. Os apóstolos até aquele momento já tinham demonstrado várias faculdades mediúnicas, mas após Pentecostes eles afloraram muito mais, de uma forma muito mais ostensiva, essas faculdades mediúnicas. Nossos irmãos católicos e evangélicos falam no Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo, sem entrar em detalhes, ele é um conjunto de espíritos que se manifestam em nome de Deus, espíritos iluminados e que são enviados do mundo espiritual para se comunicarem conosco, trazendo para nós mensagens. E esse fenômeno acontecido em Pentecostes provou que existe uma comunicação entre o mundo espiritual e nós. Portanto, na história da humanidade, nós temos fartos, abundantes exemplos da mediunidade como esse vínculo, esse meio que proporciona o contato dos seres humanos com realidades que vão além da realidade material. Basta uma leitura, ainda que ligeira, dos diversos livros da Bíblia para percebermos fatos que podem ser catalogados como fatos miraculosos, fatos sobrenaturais, mas que na verdade não tem nada de sobrenaturais. Eles são fatos naturais. O que precisa mudar é a nossa interpretação desses fatos. O que precisa mudar é a nossa compreensão desses fenômenos. O dia em que nós compreendemos esses fenômenos como fenômenos naturais da existência humana, quando nós percebemos que o contato com o mundo espiritual é algo tão simples como fazer uma refeição, como acordar, como deitar-se, nós perceberemos que a nossa vida está permeada pelo mundo espiritual. A todo momento, nas mínimas decisões, nos fatos mais corriqueiros, nós somos envolvidos, quer seja para o bem, quer seja para o mal, dependendo da nossa sintonia, dependendo dos valores morais que nós concretizamos na nossa existência. Antes de continuar esse assunto, vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí! Como a doutrina espírita entende os milagres produzidos por Jesus? O Espiritismo nos ensina que não há milagres. O milagre seria uma derrogação da lei natural. Aquilo que nós consideramos um milagre envolve apenas circunstâncias e iniciativas que escapam à compreensão humana e, de repente, a gente acha que aquilo é um milagre. Se, porventura, nós tivéssemos a possibilidade de entrar numa máquina do tempo e levássemos uma grande quantidade de antibióticos, digamos, para a Idade Média, por ocasião da peste bubônica, que matou milhões e milhões de pessoas, e usássemos esses antibióticos salvando milhões de pessoas,
iriam achar que nós estávamos produzindo milagres. Na verdade, nós estávamos utilizando um medicamento desconhecido na época. O mesmo acontecia com relação a Jesus. Ele usava recursos magnéticos para promover a curas, afastar espíritos impuros, produzir fenômenos envolvendo a própria natureza, que eram desconhecidos. Até hoje nós desconhecemos essas possibilidades, né? Não temos ninguém com potencial magnético capaz de produzir os prodígios que Jesus produzia. Então, ainda hoje, as pessoas imaginam que Jesus produzia milagres. Não, ele apenas utilizava-se de recursos desconhecidos na época e desconhecidos na nossa época também. Hoje em dia é muito comum nós mandarmos um e-mail, entrarmos no Facebook, no Skype e usarmos a internet e os recursos tecnológicos, como telefone, etc., etc., para nos comunicarmos. Nunca o mundo esteve tão unido, o mundo esteve tão conjugado, nunca houve tanta troca de informação com essa intensidade e com a velocidade que nós vivemos hoje. Se nós encararmos a mediunidade como um fruto da alma, como uma capacidade da alma e como uma faculdade que se assenta no pensamento, eu diria que nós estamos sendo treinados hoje, com todos esses recursos tecnológicos, a desenvolvermos os nossos poderes espirituais, a desenvolvermos o nosso pensamento. Será que o ser humano não está sendo educado a ampliar o seu pensamento, a ampliar a sua capacidade de conexão? Afinal de contas, mediunidade é conexão. Mediunidade é conectar o mundo físico ao mundo espiritual. Mediunidade é entrar em relação com outros seres. Se nós não temos um pensamento treinado, se nós não temos a habilidade de nos comunicarmos, se nós não estamos treinados a comunicar ao mesmo tempo, a tratarmos de diversos assuntos numa velocidade acelerada, como entrar no domínio dessas faculdades espirituais que dormem dentro de cada um de nós? Portanto, nós encaramos o futuro como uma possibilidade, a possibilidade dos seres humanos se tornarem mais leves, dos seres humanos se tornarem mais fluidos, mais abertos, mais permeáveis à influência de Deus e dos bons espíritos, dos seres humanos se tornarem mais maleáveis, que eles possam absorver conhecimentos novos, que eles possam entrar em relacionamentos com outros seres de uma maneira mais sutil, mais amorosa, mais generosa. Quando aprendermos isso, haverá uma eclosão das faculdades mediúnicas, uma eclosão das faculdades do espírito. E não nos assustemos. Já foram realizadas várias experiências na Rússia, hoje se realizam várias experiências nos Estados Unidos, algumas catalogadas como experiências secretas, onde esses povos avançados examinam, pesquisam sobre essas faculdades do ser humano. Uma delas é a faculdade de transmissão do pensamento. Mas não há nada de milagroso nisso. Qual mãe que nunca sentiu uma intuição, que nunca se comunicou com um filho pelo amor, pelo coração, pelo pensamento? Qual de nós não teve uma visão de que não deveria passar por determinado lugar e quando teima, quando não acata essa intuição, acaba encontrando um acidente naquela via e fica horas e horas preso no trânsito? Portanto, nós já exercitamos essas faculdades, só que as exercitamos de uma maneira muito amadora, porque a nossa alma ainda não está aberta para esses potenciais. John Dewey, ele escreveu, norte-americanos, na área da educação, escreveu um livro intitulado Como Pensamos. Eu aconselharia as pessoas que gostam deste assunto a ler este livro, já existe desde 1940, edição em língua portuguesa,
E isto facilita bastante nós entendemos o que é o pensamento, o que é o ato de pensar. Quando nós dizemos que o pensamento é um dos 3 atributos do espírito, e são inteligência, vontade e pensamento, é que o pensamento ele é realizador. É ele que busca soluções para o que a vontade determina. De modo que o futuro aponta para uma nova mediunidade. Não mais uma mediunidade tão objetiva, tão concreta, mas uma mediunidade sutil. A mediunidade do artista que se inspira e produz uma obra de arte. A mediunidade do escritor que entra em contato com outras mentes e que capta histórias, muitas vezes histórias vividas por outros seres espirituais que estão ao lado dele. Porque o Criador, se é espírito, se é um ser espiritual, só pode se comunicar conosco pela sensibilidade, pela via sutil do sentimento, da intuição e da espiritualidade, por essa faculdade chamada mediunidade. Dia virá em que nós compreenderemos melhor esse fenômeno e esse fenômeno se transformará num fato natural. Quando esse dia chegar, o nosso contato com o mundo espiritual será tão abundante que nós poderemos receber essas luzes, essas inspirações, esse amparo do mundo espiritual de uma forma ostensiva, como os profetas, como os apóstolos, como aqueles primeiros cristãos recebiam. E por isso eles sentiam uma alegria de viver diante das dificuldades, das tragédias e das dores. Eles se sentiam com esperança, com fé em Deus, porque sabiam dessa realidade espiritual que transcende a vida física, sabiam que para além da morte, para além da dor física, há um mundo espiritual nos aguardando, no qual colheremos tudo aquilo que plantamos aqui nessa vida. Então, eu convido a todos que gostam deste assunto a ler com particularidade e a extrair esses fenômenos do conhecimento da Bíblia, para nós percebermos que esses fenômenos são muito antigos na nossa história. Para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais como a mediunidade e outros conceitos, outras ideias espíritas brotam naturalmente das páginas da Bíblia, Allan Kardec deixou um trabalho belíssimo nesse sentido, em sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Com esse trabalho de Kardec fica evidente que em todas as épocas da humanidade, das formas muitas vezes inimagináveis para cada um de nós, como que o mundo espiritual sempre esteve presente, com um único objetivo: auxiliar no nosso crescimento, auxiliar o progresso humano, em busca sempre do nosso Criador. Este foi o programa de hoje. Para continuar o estudo, veja os programas anteriores. Acesse nosso site www.transição.tv. Até o nosso próximo encontro!